Perdas e danos. A ideia hoje é abordar um pouquinho, de novo, seguindo o formato da aula anterior, de conceitos fundamentais, o avançar e o desenrolar das negociações internacionais, olhando para essa temática, abordar bastante das políticas nacionais e as repercussões no mundo do direito. E aí, nesse tema, tem bastante coisa para falar. Um spoiler é que no final a gente vai olhar para alguns aspectos da Advisory Opinion que foi emitida hoje pela ICJ, que é bastante relevante para essa temática também. Começando, que nem eu comecei da última vez, para gerar algum engajamento, porque é meio da semana, quarta-feira, 7 da noite, todo mundo está aqui se esforçando para estar de noite participando desse encontro. Eu queria provocar vocês a pensar nesse exercício aqui e me responderem quais das situações abaixo configuram a ocorrência de perdas e danos climáticos. E assim também a gente aproveita um tempinho para a galera ir entrando, que ainda não conseguiu chegar. Podem reagir no chat, podem levantar a mão e podem simplesmente abrir o microfone e falar também. Ok? Nada? Quem dá mais? D. Lembrando que a pergunta é quais das, então pode ser mais de uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser 5. Isso aí. A gente tem que entender que, embora tudo se relacione com perdas e danos, e a gente vai mostrar isso na sequência, a ocorrência, a configuração da ocorrência de perdas e danos, ela se configura nas alternativas B e C. As outras dizem respeito a outras medidas. Então, a gente está falando da perda de produção agrícola, com a perda de renda das pessoas, e também o deslocamento forçado de pessoas por questões relacionadas à mudança do clima. As outras tratam de questões de adaptação ou então de response measures, no caso do D, que é esse custo adicional relacionado à política de mitigação. Passando aqui para frente, na nossa conversa, vou trazer aqui alguns conceitos fundamentais, alguns deles a gente já viu na aula de segunda, então peço a paciência, também sei que teve gente que não estava na aula de segunda-feira, que perdeu o começo. Então, lembrando aqui que mitigação é a intervenção humana para reduzir as fontes e evitar ou reverter o aquecimento global, olhando para as práticas de evitar, reduzir, substituir, compensar ou neutralizar as emissões de gases de efeito estufa. A adaptação, que é um tema mais próximo das perdas e danos e que muito tempo foi tratado como uma coisa una, é esse processo de ajuste ao clima real ou esperado e os seus efeitos. Então, essa tentativa de adaptar a sociedade, os ecossistemas, os nossos sistemas urbanos, enfim, toda a nossa infraestrutura, para que a gente não sofra tanto com os impactos dos efeitos das mudanças climáticas. Dá para dizer que a adaptação está olhando bastante também para evitar reduzir a ocorrência de perdas e danos. Lembrando também um conceito que eu trouxe na segunda-feira, hoje a gente fala que existem limites rígidos e maleáveis para adaptação, e isso tem uma relação muito próxima com perdas e danos, porque quanto menor a nossa capacidade de adaptação, maior é a possibilidade ou probabilidade da ocorrência e configuração de perdas ou danos. E a gente vai chegar finalmente no conceito de perdas e danos, que, como eu falei na segunda-feira, não tem um conceito único, consensual, isso é indefinido e, de certa forma, é um pouco de propósito, porque aquilo que não é definido tem menos consequências, especialmente do ponto de vista jurídico. Então, existe uma certa estratégia em não definir algumas coisas no direito, né? E perdas e danos está englobada aí nesse universo que acaba sofrendo com essas estratégias, sejam propositais ou não. Mas, na prática, a gente entende que perdas e danos é a configuração dos impactos negativos associados aos efeitos do clima alterado. Trouxe aqui uma imagem que foi desenvolvida por mim e pela Giovana, que é uma colega da Laclima, que deve estar aqui na sala ou deve estar chegando, que ilustra um pouco essa situação. Essa é uma imagem adaptada de uma outra publicação da UNEP, que inclusive é uma publicação que eu recomendei na última aula, sobre financiamento para adaptação, e ela traz essa imagem que mostra a relação entre esses conceitos que eu apresentei
e perdas e danos, que é o conceito que a gente vai aprofundar hoje. A mitigação, então, ela reduz, e lembra daquela temática de reduzir justamente a ocorrência, frequência e intensidade de eventos extremos, justamente porque ela olha para mitigar a mudança climática, fazer com que ela não fique tão exacerbada, enquanto que a adaptação olha para preparar os nossos sistemas. Só que existe o risco residual, justamente por causa dos limites da adaptação, por causa dos limites humanos em relação a todas essas questões, acaba existindo um risco residual, e aí por isso também vem a urgência da gente falar sobre perdas e danos. E aí o evento de mudança climática, normalmente a gente associa com eventos extremos, mas não necessariamente, isso a gente já vai ver na sequência. E quando um evento de mudança climática atinge uma região vulnerável, que está exposta, a gente pode ter, sim, a ocorrência de perdas e danos. E aí a gente precisa endereçar essas ocorrências, isso também não é uma tarefa fácil. E é uma situação em que tem muitas repercussões jurídicas. Então, tem um prato cheio aí para a gente conversar. A gente entende, então, que perdas e danos são os impactos que resultam em prejuízos para países, comunidades e indivíduos. E aqui é importante a gente notar, partindo dessa conversa agora para essa definição, que, embora a gente fale perdas e danos, não é a mesma coisa. Perdas é uma coisa, danos é outra coisa. E no mundo do direito, esses conceitos são um pouco mais definidos. No mundo da mudança do clima é que a gente está tentando emprestar esse conceito, e às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de olhar como coisas que são diferentes, que não são exatamente a mesma coisa e precisam de uma tutela diferenciada. Então, a perda se refere àquilo que é perdido de forma irremediável, permanente, e dano indica prejuízos que podem ser reparados. Às vezes, acabam não sendo reparados, por dificuldades financeiras, enfim, por uma série de questões, ou pode demorar muito a ponto daquela reparação deixar de servir ao seu propósito. Mas a definição separa, então, essas duas coisas. E nos dois casos, a gente tem que observar que os prejuízos podem ser econômicos ou não econômicos. E trouxe aqui uma imagem também, que a gente desenvolveu para esse trabalho, que ilustra um pouco esse conceito. Então, perdas separadas dos danos, e aqui tem alguns exemplos do que seriam perdas, o que é irremediavelmente perdido, ou que está no risco de ser irremediavelmente perdido. E a gente está falando da extinção de espécies, que foi um exemplo que trouxeram também na segunda-feira, a perda de vidas humanas e não humanas, perda de territórios, de fontes de água, de linguagens, de patrimônio cultural, enfim, uma série de coisas que, se perdidas, dificilmente poderiam ser recuperadas. E os danos, normalmente, é mais fácil um pouco de visualizar, no nosso imaginário os danos são um pouco mais fáceis da gente conseguir ilustrar, que é a destruição de moradias, os estragos em estradas, degradação de solos, a perda de serviços essenciais, a própria saúde também pode ser considerada um dano na medida em que ela possa ser reparada ou recuperada. E aí, como eu falei, justamente, podem ser de natureza econômica ou não econômica. Quando é econômica, a gente está falando normalmente de renda ou de ativos físicos, coisas que podem ser comercializadas, que têm uma precificação mais fácil, que é mais fácil de atribuir um valor a. E os danos e perdas não econômicos têm mais a ver com coisas intangíveis, bens intangíveis que dificilmente podem ser precificados. E a gente tem aí tentativas, inclusive no mundo do direito, de precificar, né, a vida e a saúde e outras coisas, mas a gente sabe que, no fim das contas, não é possível atribuir um valor real a essas coisas, ele é um valor atribuído de forma compensatória, mas nunca chega a compensar de fato, né? E, como eu falei, essas ocorrências podem ser relacionadas com eventos climáticos extremos ou então com eventos de início lento. No caso de eventos climáticos extremos, como eu mencionei também, normalmente faz mais parte do nosso imaginário, são justamente esses eventos que viram muito notícia. São as tempestades, inundações, ciclones tropicais, secas, as ondas de calor, esses efeitos que chegam de forma avassaladora e causam efeitos imediatos na vida das pessoas. E também podem ser associados a eventos de início lento, que não são menos graves, mas são um pouquinho mais difíceis da gente tangibilizar. Então, muitas vezes são menos endereçados, que é o degelo, a perda da biodiversidade, a degradação dos ecossistemas, desertificação, acidificação oceânica, tudo isso são associados também às mudanças climáticas e podem estar associados, podem ser considerados como ocorrência de perdas e danos.
E aí, lembrando aqui também um conceito que a gente trouxe na segunda-feira, de risco de vulnerabilidade, que tem muita relação com a adaptação, então a adaptação tenta olhar para esses aspectos, e aqui tem super relevância para o tema de perdas e danos, porque é justamente o risco e a vulnerabilidade que vão determinar a maior probabilidade da ocorrência e configuração de perdas ou danos. Trazendo aqui outro conceito para a nossa conversa, o conceito de desastre climático, que é um evento extremo relacionado ao clima, que pode resultar em graves danos ou perdas econômicas e não econômicas para as pessoas, para o meio ambiente, para os sistemas sociais, enfim, aí para essa série de desdobramentos que podem ocorrer a partir dessas ocorrências. E são eventos climáticos desencadeados por eventos naturais, mas que tenham uma frequência, intensidade ou impactos que são exacerbados pela intensificação das mudanças climáticas. Então, a gente tem esse nexo, né, da mudança climática como o evento catalisador, como fenômeno catalisador desses eventos. E aqui eu trouxe outros conceitos que nos ajudam também um pouco a ilustrar essa discussão, que é associado com aquela ideia que eu trouxe ontem, de que o desastre, ele é fruto de uma construção social, porque a vulnerabilidade social, ela, de fato, alimenta que o desastre aconteça. Então, um evento natural não necessariamente vai acarretar em um desastre, o desastre acaba sendo uma construção da sociedade, uma construção como fruto da desigualdade ou do mau planejamento, enfim. E aí eu trouxe dois paradoxos que são bem curiosos, que ilustram um pouco essa construção. O primeiro é o paradoxo da preparação para os desastres climáticos, que é a ideia de que a gente não quer investir na preparação de desastres porque a gente não vê a necessidade quando a gente investe na prevenção, justamente. Então, se eu estou investindo na prevenção, quando acontece aquele evento catastrófico ou não catastrófico, a ocorrência, a probabilidade de ocorrência de perdas e danos é muito menor, por isso, se não ocorre, eu não consigo justificar aquele investimento. Então, é esse paradoxo de que quanto mais se investe, menos você vai ter as ocorrências e aí mais difícil fica justificar. Ao mesmo tempo, se você não investe, você vai ter uma possibilidade, uma probabilidade maior de ocorrência, e aí vai ficar aquela situação de, putz, devia ter investido, né, para evitar. Devia ter adaptado, devia ter feito planos de prevenção, sistemas de evacuação, enfim, uma série de medidas que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o outro paradoxo é associado também com esse paradoxo da preparação, mas tem a ver com uma questão de gênero, que também não deixa de ser curiosa, que é associado, e aí tem alguns estudos que apontam para isso, de que, por exemplo, furacões com nomes femininos costumam ser mais mortais, costumam ser mais catastróficos. E existe uma razão para isso. Os furacões que são batizados com nomes femininos, e isso é uma atribuição 100% humana, porque é a gente que dá nome aos furacões, né, os cientistas lá, ou a mídia, eles acabam não sendo levados tão a sério. Então, porque eles têm nomes femininos, eles não são levados tão a sério, e porque eles não são levados tão a sério, as medidas de prevenção não são seguidas com tanto cuidado. Isso por parte do governo e por parte também das pessoas, dos indivíduos. E os furacões homens, batizados com nomes masculinos, normalmente são levados mais a sério. Então, isso não tem a ver com o risco do furacão em si, mas justamente com essa questão dessa construção social de não se levar tão a sério. É o risco que coisas com nomes femininos talvez imponham. Isso demonstra bastante esse paradoxo. Aqui eu trouxe de volta essa imagem que eu trouxe na segunda-feira, só para ilustrar essa situação de desigualdade como um fator relevante para a ocorrência de desastres, retomando essa ideia do desastre como uma construção social, mas eu trouxe aqui para fazer uma provocação, que é, isso é só um filme, está muito distante da nossa realidade, não, é só ilustrativo, isso não acontece dessa forma. E eu trouxe essa imagem na sequência, que eu acho que é bem ilustrativa da desigualdade no nosso país. E aqui fica a reflexão e a provocação de alguém tem aqui alguma dúvida sobre qual área está mais vulnerável? Uma está do lado da outra, se divide uma cerca, tem um muro que divide. Alguém tem dúvida sobre qual é o lado que está mais suscetível a sofrer deslizamentos, a sofrer com enchentes, a ter privação de serviços essenciais?
Eu não preciso que ninguém responda, mas é só para a gente começar a alimentar essa conversa um pouco com traços da nossa realidade, para entender que olhar para perdas e danos é olhar também para esses aspectos. Não apenas no Brasil, mas também no mundo, a gente também vê essas desigualdades construídas de forma estrutural na divisão norte e sul. Então, a gente tem aqui um mapa do mundo que indica um maior risco e suscetibilidade claramente demarcado para o sul global, então, para os países do sul global. Lembrando que Oceania e Austrália não é considerada um país do sul global, apesar de estar no hemisfério sul, um país politicamente, na geopolítica, classificado como norte global, por questões de colonização, desenvolvimento, etc. Então, esse mapa aqui nos mostra o quê? Que o desenvolvimento está diretamente relacionado, diretamente vinculado a um maior risco, a uma maior suscetibilidade de sofrer impactos climáticos. E, ao mesmo tempo, vale lembrar que países em desenvolvimento contribuíram menos historicamente para a crise climática. Quer dizer que não contribuíram, que não estão contribuindo? Não, mas historicamente contribuíram menos, têm uma responsabilidade relativizada em relação a isso, inclusive dentro do princípio de Common but Differentiated Responsibilities, ou CBDR. E esse é um tema que, por isso mesmo, por essa natureza, nos traz para essas discussões sobre justiça climática, que é um conceito que justamente busca tratar as mudanças climáticas como uma questão não só de meio ambiente, não só econômica, mas de direitos humanos e justiça social, reconhecendo que os impactos são distribuídos de maneira desigual, assim como as responsabilidades e também as capacidades de resposta de cada país, de cada local, de cada pessoa, de cada governo. Então, a justiça climática, ela convida a gente a colocar essa lente mais social e buscar soluções mais equitativas. Então, não vale olhar para a crise climática como algo, todos temos a mesma responsabilidade, todos estamos no mesmo barco, porque não estamos. E tem que se levar em consideração as responsabilidades históricas, também as atuais, e garantir que as populações que estão mais vulneráveis, que foram mais vulnerabilizadas historicamente e que são menos responsáveis proporcionalmente, sejam priorizadas e mais protegidas dentro dessas medidas de proteção social, de medidas de adaptação, de planejamento e tudo mais. E essas diferenças, lembrando, podem ser inclusive internas, dentro do nosso país, dentro das nossas cidades, também globais, no nível internacional, regional, e elas podem ser de natureza social, econômica, geográfica. Tem múltiplos recortes que vão acrescentando vulnerabilidades e vão fazendo com que alguns grupos sociais fiquem mais expostos do que outros. Então, crianças são mais vulneráveis, idosos são mais vulneráveis, pessoas com deficiência. Enfim, tem uma série de grupos que estão, sim, mais vulneráveis, estão mais expostos justamente por causa de construções históricas, para além de questões de capacidade ou de capacidade dos países em si de responderem e atenderem essas questões. E aí isso nos leva para o nosso próximo assunto, que é justamente as negociações internacionais. Eu trouxe primeiro esse panorama sobre esses conceitos, e agora a gente mergulha um pouquinho nas negociações internacionais, mas eu queria convidar vocês, caso vocês queiram levantar a mão, tirar alguma dúvida antes desse próximo bloco, para a gente ter uma conversa um pouquinho mais interativa, um pouquinho mais dinâmica também. Nenhuma dúvida? Tá tudo claro? Tá tudo certo? Tudo certo, nada resolvido? Bom, então eu vou continuar. Mas se quiserem me interromper, por favor, me interrompam, eu gosto, tá bom? Então, olhando para perdas e danos no contexto das negociações do clima, e aí a gente está falando da UNFCCC, a Convenção do Clima, né, e o Acordo de Paris, trazendo isso para um panorama histórico, que a gente tem, desde a Convenção, a gente tem que perdas e danos não foi incluído no texto. Ninguém fala de perdas e danos em 1992. No texto, na vida real, já se falava sobre isso, inclusive existiam iniciativas para criar, por exemplo, mecanismos de financiamento, de mobilização de recursos a partir de seguros para países insulares que estão com risco de afundamento por causa da subida do nível do mar. Então, já é um risco sabido,
A pauta, por exemplo, de refugiados climáticos é anterior a essas discussões da convenção, muito por liderança dos países insulares em desenvolvimento. Mas o tema, apesar de ter, de certa forma, sido um motor para a criação da convenção, de ter motivado muitas discussões, acabou não sendo incluído textualmente. Então, não existe perdas e danos na Convenção de Clima. Mas se a gente volta para aquele conceito de que a mitigação, a adaptação, todo esse sistema acaba servindo para reduzir, minimizar, reverter a ocorrência de perdas e danos, então a gente pode pensar talvez que o sistema inteiro foi criado para que a gente não chegasse no ponto de estar falando de perdas e danos. Porque em 92 a realidade era outra e a gente tinha a expectativa talvez de não chegar no ponto em que realmente a gente está tendo ocorrências, situações de fato que a gente tenha ocorrência, configuração de perdas e danos. Então, eu diria que esse é um bom termômetro também de onde estamos, né? Perdas e danos deixou de ser um assunto que está no imaginário e passou a ser um assunto que está muito no presente, muito no concreto. Por muitos anos, o assunto acabou não sendo internalizado dentro das decisões, era trazido, obviamente, nunca foi esquecido, mas ele não reverberava dentro da sala de negociação. E aí, em 2001, o tema de seguros voltou a aparecer, foi mencionado como uma possível solução para a necessidade dos países impactados por mudança do clima. Então, a gente vê que o tema de seguros ele está lá, sempre perto aí do tema de perdas e danos. Em 91, estava numa proposta liderada pelos países insulares, em 2001 voltou a aparecer no contexto das negociações, mas aí só em 2007, na COP13, é que o termo perdas e danos realmente apareceu pela primeira vez. Então, todos esses anos, perdas e danos não tinha sido cunhado como um conceito próprio dentro do contexto da Convenção do Clima, das negociações climáticas. E aí, nesse ano, foi criado o grupo de trabalho sobre a ação cooperativa de longo prazo para implementar o plano de ação de Bali, que acabou tendo reverberações futuras para a criação, de fato, de instrumentos, mecanismos mais reais para endereçar perdas e danos. Na COP19, em 2013, houve o reconhecimento, finalmente, de que há casos em que perdas e danos são inevitáveis e que deve ser tratado de forma diferenciada, separada da adaptação. Embora isso tenha continuado, essa discussão tenha continuado por muito mais tempo e ainda haja uma falta de clareza e uma zona cinzenta entre os temas de adaptação e perdas e danos, esse foi um ano muito chave, e isso foi um marco para o reconhecimento das perdas e danos dentro do sistema da UNFCCC, em que se criou o Mecanismo Internacional de Varsóvia, carinhosamente conhecido como WIN, que é mais uma sigla desse sistema que é cheio de siglas. E esse é, até hoje, o principal veículo para tratar de perdas e danos dentro do regime da UNFCCC. E não apenas dentro da UNFCCC, mas também dentro do Acordo de Paris. Então, em 2015, finalmente, dentro do Acordo de Paris, perdas e danos entrou como um tema dentro do texto do acordo, no artigo 8º, reconhecendo a importância de endereçar o tema. E aí tem também o reconhecimento da diferenciação de perdas e danos das ações de adaptação, e a internalização do WIN, que foi esse mecanismo criado anteriormente, dentro do Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris fala, o WIN entra aqui, ele vai servir também para implementar as ações de perdas e danos no contexto do Acordo de Paris, não apenas no contexto da Convenção. Isso foi tema de discussão até muito pouco tempo atrás. Para quem que reportava, quem que tinha poder de decisão sobre as atividades do WIN, isso ainda foi uma discussão mais ativa, mas continua sendo um tema de debate em várias instâncias e deve continuar sendo aprofundado aí ao longo dos próximos anos. E na decisão que adotou o Acordo de Paris, dentro desse contexto da negociação, parágrafo 51 criou como se fosse uma cláusula de exclusão, que falava que o artigo 8º, que é o artigo que fala de perdas e danos, não criava, não envolveria ou forneceria nenhuma base para qualquer tipo de responsabilidade ou compensação. E isso gerou também ressalvas na ratificação, então teve alguns países que, quando fizeram a ratificação, falaram: eu não concordo com o que está escrito no parágrafo 51 da decisão que criou o Acordo de Paris, mas, ao mesmo tempo, isso foi a única forma de fazer com que o artigo 8º fosse incluído. Então, essa ressalva
ela foi, ela foi como se fosse uma condição para que o tema entrasse de forma estruturada no texto do acordo. Enquanto a inclusão do artigo 8º foi considerada uma vitória para os países em desenvolvimento, essa cláusula, ela é como se fosse um pequeno setback, um pequeno retrocesso em relação ao avanço desse tema. É óbvio que isso gera discussões, isso pode gerar inúmeras discussões do ponto de vista jurídico também, mas é importante a gente ter esse cuidado e entender o contexto em que isso se insere também. Lembra quando eu falei lá no início que até hoje nós temos um conceito muito claro do que é perdas e danos? Eu acho que dá para amarrar um pouquinho esse contexto aqui com isso, né? Existe algum interesse em não ter uma definição clara justamente por causa do que está nessa cláusula. Essa cláusula talvez reflete um pouco esse receio, essa ressalva do medo de responsabilização e de ter que pagar por compensações. Seguindo aqui, o que aconteceu pós-Acordo de Paris? A gente teve a continuidade do WIN, e o WIN opera por meio de um comitê executivo, que criou uma série de mecanismos e instrumentos, faz vários trabalhos, tem vários grupos temáticos que tratam de temas super relevantes, como o deslocamento, gerenciamento abrangente de riscos, as perdas não econômicas, eventos de início lento também, e ações e apoio. E, de certa forma, o WIN serve muito para criar conteúdos técnicos que servem para aprofundar as discussões sobre perdas e danos, porque por muito tempo não se tinha uma compreensão tão clara sobre o que seriam, de fato, essas perdas e danos. Então, a gente vê também que esses grupos temáticos dentro do comitê executivo, eles trazem um pouco temáticas que são controversas, que são difíceis de entender, difíceis de tangibilizar, e até hoje continua tendo um destaque bastante claro nas decisões que falam sobre perdas e danos, por exemplo, de dar um enfoque maior para as perdas não econômicas, por exemplo. Na COP25, em 2019, foi criada a Rede de Santiago, que está aí na boca do povo, e por causa de decisões recentes das COPs e tudo mais, na COP28 foi definido o consórcio que faria o secretariado, que seria anfitrião da Rede de Santiago, para ela finalmente poder ser operacionalizada, eu já vou chegar lá. Mas o que é a Rede de Santiago? Ela foi criada como uma plataforma para prestar assistência técnica aos países mais vulneráveis, aos países em desenvolvimento, com ênfase sempre aos países que precisam mais, mas, de certa forma, juntar as pontes. Então, quem pode oferecer assistência técnica, sejam universidades, sejam organizações, enfim, quem é que pode ajudar, quem pode fazer guidance, pode fazer guias, pode dar orientação, pode prestar assistência humanitária de fato, com quem precisa. Então, onde está precisando mais, onde tem mais vulnerabilidade, onde tem uma ocorrência, incidência maior das ocorrências. Então, a ideia dessa rede é fazer esses matches. Mas ela demorou bastante tempo para ser operacionalizada. Em paralelo, na COP26, no ano seguinte, foi criado o Diálogo de Glasgow, que foi um espaço para debater a criação de mecanismos financeiros para perdas e danos. Então, ao mesmo tempo em que estava se discutindo a prestação da assistência técnica, isso conseguiu avançar, continuava crescendo a pressão para que fosse criado um mecanismo financeiro. Ou seja, não esquecemos que queremos dinheiro para poder olhar para perdas e danos, para poder endereçar perdas e danos. Precisamos de recursos para isso. Voltando à discussão que já existia desde 91 sobre como mobilizar recursos de fato para endereçar perdas e danos. Na COP27, como resultado desse esforço de mobilização política para a criação de um mecanismo de financiamento, como um braço de implementação de fato para as questões de perdas e danos, foi criado o Fundo de Resposta às Perdas e Danos, em paralelo ao Diálogo de Glasgow. Então, o Diálogo de Glasgow nem tinha sido finalizado, ele deveria ser finalizado na COP28, mas no ano anterior foi criado o Fundo de Resposta às Perdas e Danos. E aí, na COP28, a gente teve a decisão que operacionalizou o Fundo de Resposta às Perdas e Danos e também finalizou a decisão da escolha do anfitrião da Rede de Santiago, que é um consórcio entre a UNDRR, que é a agência da ONU que lida para desastres, que lida com desastres de gestão de riscos, e a UNOPS, que é a agência da ONU que lida com operações especiais e faz um trabalho mais de office, de escritório, mais administrativo.
E teve também o reconhecimento de perdas e danos no balanço global. Foi um ano de um grande momento político para perdas e danos, dá para notar, né? Teve várias decisões relevantes que fecharam ciclos de decisão em relação a isso. E onde que isso nos coloca hoje, em termos da negociação? Num lugar talvez um pouco difícil, de perda de momento político. Então, isso tem sido notado nos corredores, nas salas de negociação, que as trilhas de negociação de perdas e danos perderam um pouco do ânimo, do fôlego, justamente por causa dessas vitórias. Não ficou tão claro quais seriam os próximos passos, como avançar. Então, a gente tem discussões sobre a operacionalização do fundo e como que vão ser desembolsados esses valores, quais são as definições, isso tudo está sendo debatido ainda. A princípio, o fundo deve começar a operar ainda esse ano, estavam em definições sobre as regras de funcionamento, sobre o conselho e tudo mais, até muito recentemente. E, ao mesmo tempo, a Rede de Santiago, com a definição do consórcio, ficou em aberto a questão de decisão de onde seria a sede do secretariado. E isso gerou aí alguns contrapontos, algumas divergências em relação a onde deveria ser o escritório da Rede de Santiago. E acabou se decidindo por Genebra como sede principal, que foi criticado por alguns por ser um país do norte global, mas ao mesmo tempo a Suíça se ofereceu para pagar a conta, e aí acabou ficando por isso mesmo, com a definição de que sim, a sede principal é lá, com uma operação enxuta, e que existiriam escritórios regionais nas principais regiões, então na América Latina, na África, na Oceania, para, de fato, endereçar questões de forma mais regionalizada, o que é bastante interessante do ponto de vista de perdas e danos, porque a gente sabe que o que acontece, que os impactos são locais e que precisam de respostas rápidas e adequadas às realidades locais. Então, ter essa ideia de escritórios regionais que possam mobilizar recursos de forma mais rápida e emergencial diante de situações faz sentido. Isso continua sendo bastante controvertido até muito recentemente, mas parece que na SB, nas negociações intermediárias de Bonn, finalmente se chegou a um consenso sobre isso, com a aprovação do relatório anual conjunto da revisão do IN, do funcionamento do IN e da Rede de Santiago, e parece que essas agendas de perdas e danos que tinham travado na COP29 finalmente vão destravar. E vão ter decisões aí um pouco mais processuais, um pouco mais operacionais na COP30. Então, a gente está numa fase de implementação e de enfraquecimento do momento. E aí tem muita gente pensando qual que é o próximo passo para alavancar a ação de perdas e danos, né? A implementação, de fato, desses instrumentos. Entre elas, de fato, conseguir mobilizar os recursos, porque foram prometidos pouco mais de 700 milhões de dólares para o fundo. Parece que menos da metade foi pago efetivamente, então nem esse dinheiro foi, de fato, integralizado dentro da gestão do fundo, e também é muito pouco. Então, perto do que é necessário, a gente sabe que é muito pouco recurso, ainda mais diante das escalas dos eventos que estão acontecendo. Acho que tem algumas contas que apontam, por exemplo, que o governo federal pagou ou prometeu pagar cerca de 40 bilhões, e aí se alguém tiver esse número correto, por favor, me corrija, para ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar com o impacto do ano passado. Então, mesmo fazendo a conta em versão de real para dólar, a gente nota que, em termos de recursos para nível global, a gente está bem abaixo do esperado dentro do contexto do Fundo de Perdas e Danos. Aí é importante notar, eu trouxe mais alguns pontos aqui para a gente olhar para esse cenário internacional, que existe uma possibilidade de maior integração no cenário internacional entre a Convenção do Clima, Acordo de Paris, com outras estruturas que existem. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Giovana do Ala Clima. Acho que, enfim, eu já vou verificar com a Gaia aqui em outra rede se tá tudo bem, mas ela deve estar voltando, tá bom? Só um segundo. Acho que eu caí, né? Voltou. Boa, caiu. Já voltou. Gente, desculpa. Onde é que eu estava? Onde é que travou para vocês? Alguém poderia dizer? No início dessa apresentação. Você tinha falado um pouquinho.
De tudo que eu Estava falei? falando não, você estava falando Não, da fase de implementação, que a gente isso. está na fase de implementação e ia começar a falar sobre isso, Gaia. Sobre implementação, galera, eu falei tanta coisa. Quanto tempo eu fiquei offline para vocês? Eu tava aqui on and on. Não, foi tipo menos de um minuto. Ah, então tá bom. Ok, beleza. Beleza. Estava nessa Tá. última frase, onde Então- estamos, fase de implementação e enfraquecimento do momento. Sim, desculpa, verdade, isso. Tá bem. Então tá bom. Então é isso, a gente está nesse momento politicamente bastante difícil, sem saber o caminho para se seguir, mas ao mesmo tempo existem alguns caminhos por fora do universo da negociação do clima que também nos permitem avançar. Então, para além da questão do fundo, vocês chegaram a escutar quando eu falei dos recursos do fundo, que são poucos, etc? Sim. Tá, então tá bom. Então a gente tem essas estruturas que podem ajudar a pensar em caminhos de implementação para fora do universo da convenção, que não deixa de ser interessante. Mas também olhar para sistemas internos. Então, por exemplo, perdas e danos ainda não é um componente obrigatório das NDCs, poucas NDCs incluem esse assunto até hoje, mas começou a ter uma ascensão também sobre isso. E isso faz com que, olhar para isso faz com que os países olhem para a gestão de riscos e desastres e olhem para a projeção de custos econômicos que podem ser associados a perdas e danos. Então, começar a quantificar, começar a olhar para perdas e danos sob essa perspectiva, pode ajudar também os países a ampliarem a ambição. Se eles botarem na ponta do lápis, nossa, vai custar muito caro pagar por perdas e danos, porque a conta é muito maior do que investir em adaptação, que por sua vez é muito maior do que investir em mitigação, então pode fazer sentido que a ambição acabe escalando também. Então existem alguns caminhos possíveis, mas isso ainda está pouco claro no contexto das negociações. Então, na COP30, a gente deve ter uma decisão sobre a revisão do IN, sobre o futuro do trabalho do IN, que é um mecanismo internacional de Varsóvia, o principal braço de implementação de perdas e danos dentro do contexto da convenção. Lembrando que o Fundo de Perdas e Danos e a Rede de Santiago, eles estão vinculados, associados à estrutura do IN. A Rede de Santiago diretamente vinculada dentro do guarda-chuva do IN, o Fundo de Resposta às Perdas e Danos faz parte do mecanismo financeiro, mas deve conciliar, deve coordenar seus esforços com tanto a Rede de Santiago, seu secretariado, quanto também com o IN e o seu comitê executivo. Então, essas três coisas andam juntas. O Fundo de Resposta às Perdas e Danos, uma vez criado e operacionalizado, passou para outra trilha de negociação, então hoje ele está dentro da agenda de financiamento, não propriamente da agenda substancial de perdas e danos, mas continua sendo muito relevante também para a gente observar o avanço e o desenrolar dessa temática dentro do contexto das negociações. A gente deve ter decisões olhando para esses três temas, embora mais olhando justamente para essa fase de implementação, falar o que funcionou, o que não funcionou e qual que é o próximo passo dentro do plano de trabalho. E aqui a gente pode falar, Stella. Por favor, fala. Oi, Gaia. Hoje eu estou um pouco debilitada de gripe, que eu acho que eu peguei da colega que teve aqui em alguma outra aula. Mas deixa eu entender uma coisa. O fundo de resposta, que você falou que está atrelado, obviamente, a situações exclusivamente de perdas e danos, ele está totalmente separado do fundo que se busca de 1,3 trilhão, tá certo? Ou ele vai estar conjuntamente, vai somar tudo, mitigação, adaptação, perdas e danos? O Enéas pode me ajudar com essa questão, mas a meta de 1,3 trilhão, ela não está vinculada a um fundo, ela é associada à ideia de mobilização de recursos. Enéas, me corrija se eu estiver falando abobrinha. Certo. Mas, então, não é um fundo em si. E acho que ainda existem questões em aberto sobre o que vai entrar nessa conta. Eu não tenho clareza se os recursos do fundo de perdas e danos vão entrar, mas, assim, considerando o valor que está lá, é quase irrelevante, né? Pois é. 1,3 trilhões para esse valor que está lá é muito baixo em termos de números. Mas é desassociado, no sentido de que o fundo é independente e essa meta de 1,3 ela não é de um fundo, ela é em relação à mobilização de recursos, inclusive considerando amplas fontes, então não é nem só do contexto dos fundos dentro da UNFCCC, do Acordo de Paris. Beleza, obrigada. Imagina.
E aqui eu proponho outro exercício para vocês também, para fazer vocês interagirem comigo, para eu não ficar falando sozinha, até porque eu também estou gripada, estou ficando sem voz. Então, por favor, coloquem aí as suas provocações, o que vocês acham? Quais instrumentos jurídicos desses que eu listei podem ajudar a endereçar perdas e danos climáticos no Brasil? Por favor, reajam, comentem, falem o que vocês pensam. Sejam inimigos da timidez, falem comigo. Acho que todas as alternativas, todas elas podem ser objeto de abordagem com perdas e danos. Ação civil pública já se prevê perdas e danos para as outras questões, enfim, acho que dá para acoplar muito bem. É isso aí. Eu coloquei aqui alguns comentários de como a gente classifica isso dentro do contexto enfim, pensamento em colocar em caixinhas, né? A primeira fala ali da Constituição, do Código Civil, a gente está falando de responsabilidade, então a possibilidade de pressão judicial para pressionar pelo dever de diligência estatal, não só estatal, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também mais para frente. A gestão de risco e resposta a desastres, ali eu listei a PNPD, que é o Programa, a Política Nacional de Prevenção de Riscos e Desastres. Olhando para a redução de riscos e também para as medidas de resposta aqui no sentido, de fato, de resposta à ocorrência de situações de calamidade, de catástrofes. Também mecanismos de mobilização de capital, então a ideia de fazer tanto atos reparatórios quanto também preventivos, então em termos de fazer pools, de asseguração de riscos e tudo mais. Governança climática mais ampla, então prevenção, olhando para adaptação, para reduzir de fato a chance, a probabilidade de ocorrência e proteger melhor a população. E aí, que é todas as alternativas, falando justamente dessa integração multiescalar, que exige essa abordagem sistêmica. E aqui a gente pode mergulhar um pouquinho nos instrumentos que a gente tem. Mas antes de mergulhar de fato nos instrumentos, eu retomo aqui alguns conceitos que eu trouxe também na aula anterior de adaptação, lembrando que adaptação e perda de danos são temas que necessariamente explicitam essa relação entre clima e direitos humanos, e que justamente no contexto das discussões de adaptação, mas especialmente nas discussões de perdas e danos, a gente tem essa ascensão das discussões e debates sobre justiça climática, dentro e fora do contexto das negociações. Lembrando também dessa necessária associação entre desenvolvimento, a redução de vulnerabilidades, aumento da resiliência, e que isso tem, de fato, um papel muito grande na prevenção da ocorrência de perdas e danos. Também nas sinergias entre o Acordo de Paris e a Agenda para Desenvolvimento Sustentável, e a integração de ações do nível global, como é o fundo, como é a rede de Santiago, dessa catalisação de assistência técnica, mas também regionais, a regionalização dessas ações, entendendo as especificidades e necessidades de cada região. Então, você pode mutar seu microfone, por favor? Está dando um pouquinho de ruído, eu fico confusa. Enfim, ações de prevenção e de resposta emergencial associadas justamente a essas ações de multi-escala, né, olhando para múltiplos níveis. Aqui eu trouxe de volta a imagem dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, lembrando que cada um desses eixos pode ser muito relevante para criar uma sociedade mais resiliente, mais justa e mais preparada para lidar com a ocorrência de situações de emergência. E aqui, mergulhando de fato nos instrumentos normativos que a gente mapeou, que tem uma relevância já posta para endereçar o tema de perdas e danos no contexto brasileiro, trouxe aqui alguns desses instrumentos, que são a Constituição Federal, que traz a perspectiva dos direitos fundamentais, também traz o conceito de danos morais, que pode ser muito útil na construção de argumentações jurídicas nesse sentido. A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, trazendo o princípio do poluidor pagador, Código Civil trazendo a ideia de responsabilidade civil, e a teoria geral da responsabilidade civil tem um papel gigante
dentro do contexto de ações que já existem, inclusive, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, já tem julgados sobre isso, que trazem essa perspectiva de responsabilidade civil climática. E o artigo 402 do Código Civil traz os conceitos de danos emergentes e lucros cessantes, que podem ser muito associados, por exemplo, a prejuízos diretos, mas também em relação à perda de possíveis ganhos, de potenciais ganhos diante da ocorrência de desastres. Então, operações que fecham, pessoas que não podem trabalhar, tudo isso pode entrar nessa conta de danos que podem ser contabilizados também. Lei da Ação Civil Pública traz a possibilidade de se judicializar e buscar a condenação por danos extrapatrimoniais coletivos. Enfim, a gente tem todos esses instrumentos já à disposição para endereçar perdas e danos. Ainda, a PNMC traz o arcabouço normativo que permite que a gente faça a redução de riscos e a minimização dos impactos climáticos adversos, lembrando que ela traz o conceito de mitigação, traz o conceito de vulnerabilidade, também de adaptação. Embora não seja explícito ali o tratamento direto a como evitar, endereçar perdas e danos, mas esses conceitos eles acabam abarcando e estão contemplados dentro da PNMC. Mais recentemente, a gente teve a Lei 14.904, a Lei da ANAP, que traz diretrizes para a elaboração dos planos de adaptação, que foi uma lei bastante celebrada no ano passado, embora ela traga diretrizes mais gerais, ela finalmente coloca no arcabouço normativo, de fato, essa obrigação e esse guia para a criação das NAPs. E as NAPs, justamente aquilo que a gente falou bastante na segunda-feira, sobre o Plano Clima Adaptação, que traz e está sendo desenvolvido, ainda não foi lançado de fato, mas que traz essa estratégia transversal e aqueles 16 planos setoriais que olham para múltiplos setores econômicos e segmentos sociais, uma forma de transversalizar também a ação climática no contexto do Brasil real, né? Ainda, e por fim, eu trago aqui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que abrange ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta, e que é, de fato, o marco fundamental para endereçar perdas e danos do Brasil. Significa que os outros não são importantes? Não. Mas significa que esse é o que está mais próximo, mais associado e mais traz conceitos que podem ser atrelados a perdas e danos climáticos para o universo normativo brasileiro. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil não fala explicitamente em perdas e danos climáticos, não fala explicitamente da ocorrência de catástrofes climáticas associadas, atrelados à mudança do clima, mas ela claramente consegue abranger essas questões. E aqui eu vou detalhar um pouquinho em relação a isso. A PNPDEC, ela traz alguns conceitos estruturantes que são fundamentais para abarcar essa discussão, traz o conceito de acidente, de desastre, de risco de desastre, de vulnerabilidade, plano de contingência e também o que é a proteção e defesa civil, que tem um papel fundamental também para a ação de resposta e ações emergenciais. A PNPDEC também define quais são as fases de ações de proteção e defesa civil, trazendo o conceito de mitigação, não associado à mitigação climática em si, mas à mitigação dos riscos, num contexto mais específico para a gestão de riscos de desastres, olhando também para a prevenção, então prevenção dos riscos, prevenção das ocorrências, preparação para eventos que não possam ser evitados, resposta também para as ocorrências e a recuperação. E, por fim, a PNPDEC também traz a classificação de situações, dividindo entre situações de emergência e estado de calamidade. É um marco bastante relevante que também define competências entre agentes. Pode falar, Vanessa, por favor. Gaia, eu estava aqui pensando que a gente, Brasil e até Estados Unidos também já passaram por alguns desastres climáticos que eu acredito que tenha havido a necessidade de minimamente se olhar com um pouco mais de atenção para algumas praxes e também para a legislação vigente, pensando especificamente agora na questão securitária, por exemplo, nos desdobramentos que teve com todas as enchentes lá do Rio Grande do Sul, e se eu não me engano houve um tornado, eu acho, nos Estados Unidos, que também desencadeou uma questão parecida.
E aí a minha reflexão é, você acredita que, pensando, né, em toda essa mobilização que a gente está conseguindo trazer para o cenário brasileiro agora, existe alguma preocupação da nossa legislação em se atualizar com relação a isso? Porque a gente tem alguns conceitos abertos, mas a gente também precisa ainda regulamentar algumas coisas. A gente está tendo a revisão do Código Civil agora, né? Então, você acha que vai haver essa necessidade, ou você acha que a gente, pensando no cenário brasileiro, né, a gente ainda está um pouco tímido com relação a isso? Pergunta muito interessante, muito boa e acho que muito bem colocada. Não tenho dúvidas que a gente precisa criar maior sinergia entre os marcos normativos que já existem, também aprofundar certos conceitos, amadurecer como a gente trata certas situações. A própria PNPDEC é um bom exemplo disso, de que ela não traz isso, ela não internaliza isso. Lembrando que a ANAP brasileira também, o plano setorial, tem um plano específico para a gestão de riscos e desastres, então começa-se a olhar para isso, então acho que isso respondendo já um pouco no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro, do nível, do ponto de vista político, talvez já está começando a olhar para isso. Existem alguns estados e municípios que estão já desenvolvendo planos e programas mais locais, que são justamente de perdas e danos, então para olhar para situações de perdas e danos e criar mecanismos para mobilizar recursos mais rápido, para criar proteção, medidas de proteção e de resposta emergencial mais efetivos, mas com certeza a gente ainda tem uma grande lacuna em relação a isso. E se a gente olha para situações que aconteceram recentemente no Brasil, a gente tem clareza de que, de fato, primeiro, a legislação ainda não está corretamente amarrada, a gente ainda não tem todos os mecanismos que são necessários para lidar com o nível de intensidade e frequência que esses eventos estão acontecendo, mas também que no nível de implementação a gente ainda peca muito. E acho que um bom exemplo disso é em relação, por exemplo, ao que acontece bastante aqui em São Paulo. Não sei se todo mundo que está aqui está em São Paulo, eu acho que não. Mas no início do ano estava chovendo muito, estava tendo muita tempestade, e a gente recebia alertas da Defesa Civil. Então, Defesa Civil alerta, risco de tempestade, pode faltar luz, pode ter riscos, fique em casa, vá para um lugar seguro. Só que, por mais que essa iniciativa seja muito boa e seja resposta à exigência legal de que tenha essas notificações e sistemas de alerta, esse sistema informa muito pouco. Então, a PNPDEC prevê que você tem que ter medidas de formação das pessoas, que tem que cumprir uma série de requisitos. E a gente ainda está avançando nesse sentido. Então, essa mensagem que a gente recebe no celular, mesmo quando o celular está sem sinal, é muito boa, mas ela não fala o que é uma área segura. Ela deixa uma série de dúvidas. Então, e muitas vezes ela vem depois que já começou a chover, então muitas pessoas já estariam expostas, ou em recebendo essa mensagem antes, às vezes não sabem para onde correr, não sabem o que fazer. Então, a gente precisa aprimorar também a implementação dos mecanismos que já estão previstos dentro da lei. Claro que a gente tem que elogiar essas iniciativas, eu acho que foi muito bom. No ano passado eu não recebia nenhuma mensagem, esse ano a gente começou a receber, mas elas ainda precisam melhorar, a gente ainda precisa olhar para como essa implementação pode ser mais efetiva. Mas acho que como última nota dessa resposta, acho que vale notar que não é incomum. O Brasil não tá num lugar diferente de outros países. Pouquíssimos países têm marcos legais que olham para perdas e danos, que têm esse endereçamento de forma clara, muito menos explícita. O Brasil não está atrás nesse sentido, mas com certeza a gente podia estar tomando a frente, poderia ter um amadurecimento maior nesse sentido. Não sei se está respondido. Tá, sim, perfeitamente. Obrigada. Obrigada eu, Vanessa, pela pergunta. E aqui a gente tem a definição das competências dentro da PNPDEC do que é a ação de cada ente federativo. Isso é bastante importante porque é aquela questão, né? Cachorro sem dono acaba não sabendo para onde correr. E aqui a gente tem a definição de que cada ente tem que fazer dentro do contexto dessas ações de prevenção, mitigação e resposta. Eu não vou me demorar muito aqui, mas isso está à disposição também para leitura depois, e eu vou mandar os slides, vão ficar à disposição. Aqui fazendo um mapeamento do que é a PNPDEC, como que ela está... Por favor, Renan. Gaia, boa noite. Naquelas atribuições de obrigações entre os entes federativos, como fica a sociedade civil? Porque, por exemplo, eu participei aqui de uma audiência pública sobre a política municipal
da minha cidade para prevenção e combate aos desastres naturais, porque nós tivemos uma microexplosão um tempo atrás e foi bastante desastrosa e foi bem controlada em termos de espaço, mas causou bastante complicação. E eles têm mecanismos de participação voluntária, isso causou uma certa dificuldade, porque para incorporar esses outros atores dentro dessas políticas que já têm orçamento, que já têm prevenção e causam risco, como fica a participação da sociedade civil em políticas como essa? Muito obrigado. Obrigada eu, Renan. Acho que essa é uma questão complicada e que não é restrita à questão da ocorrência de desastres ou do direito ambiental em si, né? A participação social, ela tem previsão normativa, a gente tem uma série de instrumentos que prevêem essa participação, mas nem sempre isso é implementado, nem sempre isso é super efetivo, inclusive pelo formato como é feito, pela falta de provisão de recursos. E a PNPDEC não é diferente, ela tem a previsão de engajamento com a comunidade, de fazer certos exercícios de conversa e tudo mais. Não vou detalhar exatamente como, mas existe essa previsão de que tem que ter, sim, esse engajamento. Existem mecanismos para participação social que estão para além da PNPDEC, que podem ter também o envolvimento e o engajamento com ações voltadas para a proteção ambiental e para questões de risco, né, e de proteção dos direitos humanos. Mas, na prática, de fato, é bastante complicado, né? Eu não tenho uma resposta melhor do que essa para você, mas apenas que eu concordo que esses mecanismos de participação social, às vezes, deixam bastante a desejar e, na verdade, acabam dificultando a participação social. Lembrando que tem casos, por exemplo, existem mecanismos muito claros, né? Por exemplo, na lei de licenciamento, para o licenciamento de obras, principalmente de maior porte, você tem a previsão explícita da consulta pública como um mecanismo, como um requisito necessário. E mesmo nesses casos, às vezes você tem falhas nesse processo, tanto de não ter a consulta, que daí é um erro crasso, mas também em casos em que não é divulgado, que não dá a chance de participação, ou que ela é restrita a uma localidade, enquanto outras localidades também são impactadas, então muitas das pessoas que vão ser impactadas ou que já estão sendo impactadas acabam não sendo consultadas, acabam não participando efetivamente. E aí é isso, é um pouco a realidade que a gente tem, apesar das previsões normativas em contrário, que buscariam trazer esse acesso. Voltando aqui para a PNPDEC, ela prevê também a criação do SIMPEDEC, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o COMPEDEC, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, que inclusive é um dos espaços que traz essa previsão da participação da sociedade civil, e o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento. Para além da PNPDEC, também existe a regulamentação dessa lei, que traz aí algumas definições a mais, e que fala do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é para colocar mais no território, mais no chão também essas ações. E associado a tudo isso, embora não esteja vinculado ali à lei, existe o FUNCAP, que é o Fundo de Respostas a Desastres dentro do contexto brasileiro, que até hoje aguarda a regulamentação para conseguir fazer o desembolso dos recursos. Então, tem previsão normativa para isso, mas ainda está amarrado na falta de regulamentação de alguns artigos para conseguir ser, de fato, efetivado. Passando aqui mais para frente, acho que consolidando essa visão sobre o sistema normativo, o que a gente nota ainda no contexto brasileiro e também num contexto mais regional é a falta de produção de conhecimento científico específico, que também é uma previsão que está lá na PNPDEC, que a gente tem que olhar mais para a questão de desastres, que tem que ter engajamento com a comunidade acadêmica e tudo mais. E também as políticas nacionais que existem, elas ainda são insuficientes, elas ainda faltam clareza, faltam definições, faltam amarramento. Então, a gente tem provisões, como eu mostrei, em múltiplos instrumentos que você precisa, de fato, buscar para encontrar essas relações, para, de fato, conseguir amarrar. E aí depende muito de um trabalho de pesquisa exaustivo, do aprofundamento sobre os conceitos, para conseguir, de fato, associar isso e criar essa argumentação, criar, de fato, essa conexão. E isso cria barreiras a mais, né? Não é algo que está posto, é algo que dificulta, de fato, olhar para isso de forma sistêmica. E, então, a gente tem políticas nacionais de redução e gestão de risco,
que tem pouca integração ainda com políticas ambientais e climáticas. E aí tem, por exemplo, na PNPDEC, uma previsão de que os empreendedores, e isso foi incluído numa alteração mais recente da legislação, eles têm que olhar para a questão de prevenção e resposta a desastres no contexto mais interno. Isso pode ser mais abrangente para olhar para riscos ambientais e climáticos, dependendo da interpretação. Mas falta a vinculação, por exemplo, com a lei do licenciamento, com as resoluções do CONAMA que, de fato, fazem a política ambiental ficar mais estruturada. Então, a gente ainda não está conectando desastres com as políticas ambientais e muito mais longe ainda de olhar para outras temáticas, como, por exemplo, o ordenamento territorial. Isso está previsto na PNPDEC, está sendo olhado dentro do Plano Nacional de Adaptação, mas a gente ainda não está olhando tudo isso de forma integrada, a gente ainda não está transversalizando essa pauta nos instrumentos jurídicos da forma como a gente deveria no planejamento do nosso desenvolvimento urbano territorial, como deveria ser para, de fato, a gente conseguir adaptar, construir resiliência e, de fato, evitar a ocorrência de perdas e danos. Mas vale o reconhecimento de que, de fato, a gente já tem políticas e mecanismos que funcionam dentro do possível, dentro das possibilidades, são imperfeitos, sim, a gente tem que também apontar isso, mas eu recebo bastante essa pergunta sobre, a gente não tem recurso para implementar, como é que a gente vai fazer, como é que a gente faz a política de adaptação, como é que a gente endereça perdas e danos. Muitas vezes, fazendo adaptação, fazendo revisão de normas que já existem, a gente consegue ter uma visão bastante transversal e bastante prática de como, de fato, melhorar o nosso arcabouço normativo e, a partir da implementação, também a realidade local. Lembrando que ações de adaptação, e especialmente quando a gente está olhando para perdas e danos, elas têm a ver com vulnerabilidades locais. Então, o município pode olhar, por exemplo, para as suas necessidades e falar, nossa, eu tenho risco de alagamento aqui, eu tenho problemas de mobilidade urbana aqui, eu tenho essa comunidade que está vulnerabilizada nesse local. Eu não tenho abrigos, eu não tenho um sistema de alerta e resposta emergencial, eu não tenho um plano de contingência. E olhar para esses mecanismos como coisas mais possíveis, de fato, de implementar. E que, de fato, se você não olha como uma política macro, você não dá nome aos bois, você não fala, é uma política de clima, e você olha para ela como uma política, por exemplo, de uma política mais social, por exemplo, o acolhimento de mulheres em abrigos específicos que previnam a violência de gênero e violência contra crianças, como a gente viu inúmeros casos que aconteceram na calamidade do Rio Grande do Sul, e acontecem também em outros espaços. É um pouco mais fácil de olhar para isso de forma um pouco mais permeando, de fato, o sistema jurídico. Então, não precisa necessariamente olhar para perdas e danos só como o desastre, mas também desdobrar isso em outras ocorrências e outras formas de fazer com que o sistema jurídico inteiro esteja capaz de abarcar e abraçar essas dores, que são dores inevitáveis quando se tem essas ocorrências de perdas e danos. Ou que não são inevitáveis, mas no sistema atual a gente, infelizmente, ainda acaba pecando bastante. Isso tudo para dizer que esse tema ele tem que ser pensado de forma transversal. Não é uma questão de clima, não é uma questão de meio ambiente, não é uma questão só de economia, é uma questão de direitos humanos, e por isso a gente tem que olhar para todos os aspectos que englobam também essa temática. E aqui a gente passa a falar também sobre outro assunto. Acho que é um bom momento para tirar dúvidas, caso tenha ficado alguma questão aqui. Eu vou tomar um gole d'água e aí vou dar a chance aí de alguém fazer alguma pergunta, caso exista. Não é bem uma pergunta, Gaia, mas talvez para a gente refletir. Os planos municipais de clima, eu estou falando especificamente de São Paulo, que está em fase de revisão, e ainda bem que eu vou integrar um grupo aí de trabalho nessa revisão, é uma boníssima oportunidade de se trazer e fazer uma interação com as demais normas, de forma a se prever criação de fundos específicos para perdas e danos, além das questões atreladas à adaptação e mitigação, mas aí você já destina e faz uma criação de um fundo, depois começa a trabalhar com isso em leis orçamentárias, em PPAs e tal, para criar um fundo para esse fim. Não seria essa a grande oportunidade?
Não sei se há grande oportunidade, mas com certeza uma grande oportunidade. Com certeza, mais uma, né? Isso, exato. Então, acho que sim, eu acho que olhar para esse nível local e olhar para esse espaço, e eu fico muito feliz de saber que isso está acontecendo no momento, especialmente que você está engajado também nessa iniciativa, é de fato olhar para isso dessa forma, pensar em como amarrar com mecanismos que já existem e também com a criação de novos mecanismos que obriguem o gestor público, que obriguem a prefeitura, o Estado, a de fato colocar isso dentro do orçamento, colocar isso dentro da implementação do programa político, né? É muito interessante fazer essas amarrações, e aí muito bom que advogados estejam de fato envolvidos nessas iniciativas, porque essa leitura da lei, com esse olhar de como que eu amarro isso aqui com isso aqui, como que eu costuro essas normas, faz todo sentido e é um esforço que vale muito a pena. E aí, lembrando aqui desse olhar com cuidado e com atenção de entender essas temáticas de clima com essa lente da justiça climática e dos direitos humanos, porque no fim é isso que vai de fato resultar um sistema mais justo e capaz de fato de responder à crise climática, né? Não só como algo descolado. Por favor, Larissa. Gaia, eu fiquei com um pouco de dúvida em relação à justiça climática. Ela acaba estando ligada mais à adaptação e perdas e danos, é isso? Ela é ligada com tudo. Ela começa a ser trazida mais nos debates de adaptação e de perdas e danos, é muito associada a esses debates, porque são debates normalmente, principalmente no contexto das negociações, em que os ânimos estão mais aflorados. Não é incomum ter pessoas chorando nas salas de adaptação e perdas e danos, na sala de negociação. Muitas vezes pessoas, por exemplo, dos pequenos países insulares vão lá e fazem manifestações falando: o meu país está desaparecendo, a minha comunidade está sendo impactada, crianças estão sendo afetadas. E muitos atores, muitos stakeholders, muitos representantes da sociedade civil costumam acompanhar nas salas de negociação de adaptação e perdas e danos, justamente porque elas trazem a realidade da crise climática de fato, né? Nas salas de outros temas, como o artigo 6, ou medidas de resposta, ou de mitigação, o tema está um pouco mais longe do social. Não está longe de fato, se você pensa nas consequências, né? No que está em jogo. Mas você não está falando de impacto, você não está falando da dor real das pessoas. E nas salas de adaptação e perdas e danos, você está falando, sim, da dor real de quem está no território, da perda da vida das pessoas, da perda do modo de vida, da cultura. E aí, por isso, esse tema da justiça climática, ele aflora muito, ele é muito trazido, vocalizado, inclusive dando nome a isso, justiça climática, dentro dessas salas de negociação. Então, não é restrito. E para exemplificar, por exemplo, em termos, por exemplo, de responsabilidade histórica para mitigação, por exemplo, você pode sim fazer uma abordagem associada com a justiça climática, falar que as responsabilidades não são equivalentes, não são iguais, não são proporcionais. Alguns países têm uma obrigação mais forte de liderar iniciativas também de mobilização, por exemplo, de financiamento climático, justamente por causa da responsabilidade histórica e das capacidades diferenciadas. Então, a justiça climática, essa lente ainda está presente. Ou então, nas discussões de transição justa ou de medidas de resposta, um dos temas que aparece muito nas discussões de medidas de resposta, que são aqueles ajustes mais em termos de economia, né, de não afetar outros países com as suas medidas econômicas pró-clima, aparece muito a questão das medidas unilaterais, que podem ser também vistas pela lente da justiça climática. É justo um país decidir unilateralmente fazer uma taxação que vai afetar a capacidade de certos países de lidarem, por exemplo, com a subida do preço dos alimentos, da população se alimentar? Isso pode ser uma consequência global do aumento de tarifas por causa de uma taxação que não foi convencionada, que não foi conversada, que foi feita de maneira impositiva e em discordância, por exemplo, com regramentos da Organização Mundial de Comércio. Então, você tem aí uma série de nuances que deixam muito claro que, sim, a justiça climática está percolando, está permeando todas essas discussões, mas aí tem esse aspecto de que ela, de fato, aflora mais nessas salas que eu estou conversando, nesses temas que a gente está falando do desenvolvimento social e humano. Só para fechar, quando a gente fala de transição justa, né, de transição energética justa,
ele fica mais na questão do trabalho mesmo, né, dos trabalhadores que ainda trabalham nesses lugares, ou também é mais transversal? Porque eu escuto muito falar sobre trabalho, né? Boa pergunta. Isso é spoiler da aula de sexta-feira, que vai ser a Carol Ah, vai Rocha que ser? vai Tá dar. bom. Vai ser, mas eu posso dar spoiler aqui, não tem problema, até para trazer esse esclarecimento, já que o tema está aqui. Primeiro, justiça climática e transição justa são conceitos diferentes que podem se relacionar, e, de novo, a justiça climática é uma lente que você coloca, que pode também fazer parte dessa discussão de transição justa, então, certos aspectos da discussão de transição justa, por exemplo, não estão sendo abordados com o viés da justiça climática, e o exemplo eu trago aqui agora. Essa visão da transição justa como a transição justa para a força de trabalho é uma visão muito do norte global. E é uma visão, por exemplo, que não faz tanto sentido para a realidade brasileira. Em termos de matriz elétrica, não energética, mas de matriz elétrica, o Brasil está muito avançado. A gente tem uma matriz elétrica majoritariamente limpa, por uma série de questões, mas os países desenvolvidos ainda estão batalhando muito para limpar a matriz elétrica deles. Então, eles têm muito receio dos impactos econômicos que isso vai ter para a sua sociedade, para os seus trabalhadores que estão engajados em atividades relacionadas com combustíveis fósseis, com o setor energético, e isso foi contextualizado dentro da ILO, da convenção não, desculpa, gente, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que eles cunharam o conceito de transição justa inicialmente. Então, a origem desse conceito vem das discussões justamente de se pensar uma transição justa para os trabalhadores desses setores, muito com um viés de norte global, que é algo que permeia muito as instituições internacionais, inclusive as agências da ONU. Mas, com o passar do tempo, se foi entendendo que isso não necessariamente atende a todas as necessidades, quando a gente está falando de transições da descarbonização do sistema. E, especialmente para o sul global, essa talvez não seja a pauta mais relevante. Então, para além da inclusão da força de trabalho, como a gente está incluindo idosos, crianças, pessoas com deficiência, povos indígenas, pessoas que não trabalham dentro dessa transição justa também. Então, transição justa para além desse universo da força de trabalho é justamente um convite a olhar com essa lente da justiça climática para essa temática também. Inclusive as pessoas que não têm acesso à energia, né? Aqui eu acho que também Exatamente. isso falta. As pessoas, as comunidades ao lado das grandes torres eólicas não têm acesso à energia. E aí, como é que essa transição é justa, né? É super. A questão também da mineração, de comunidades que são afetadas e não são beneficiadas pela mineração que está sendo utilizada e justificada para fazer a transição energética, justamente porque para o desenvolvimento de tecnologias a gente está usando uma série de novos minerais, não novos minerais, né, mas minerais que muitas vezes exigem essa extração mais intensa e que afeta comunidades. Tudo isso tem que ser considerado no contexto da transição justa. Sistemas alimentares, que é um tema muito relevante para o Brasil também, tem sido levantado, vocalizado pelo Brasil e outros também países dentro do contexto das negociações internacionais. Então, isso tudo é spoiler da aula de sexta-feira, eu tenho certeza que a Carol vai abordar com vocês, mas acho que fica posto aqui também esse esclarecimento. Stella, por favor. Rapidinho, até porque é spoiler também, né? Porque vai ser da próxima aula, né? Não meu, mas de vocês. Mas se usa muito o argumento no Brasil que tem uma matriz energética bem limpa, a continuidade de produção de combustíveis fósseis como necessária para subsidiar economicamente a transição justa. Então, acaba sendo um grande debate aí pela frente, que eu acho que vai ser bom para ser abordado aí na próxima aula da justiça climática. Da transição justa, digo. Sim, com certeza. Esse é um dos paradoxos. O Brasil não é o único país a fazer esse tipo de argumentação. Isso é uma pauta muito forte dentro das discussões de mitigação, mas também de transição justa. E com certeza é uma questão bastante controversa, que coloca bastante em questão a perspectiva de responsabilidades, né? Se ninguém quer ser o primeiro a fazer essa mudança, quem vai ser o primeiro a fazer essa mudança? Ninguém quer sair perdendo nessa conta, né? Mas
É claro que são necessárias algumas escolhas para a gente, de fato, avançar em termos de ambição climática. Isso não vai ser feito numa virada de chave, num piscar de olhos, inclusive a gente não tem tecnologia, a gente não tem capacidade de simplesmente falar, não, chega combustíveis fósseis hoje, não é nem esse o objetivo, mas, obviamente, é necessário conseguir avançar de forma mais harmoniosa em relação a essas posições. Seguindo aqui, para a gente conseguir ter mais debate sobre os próximos temas, trazendo um pouco a perspectiva, após olhar para os marcos, para os instrumentos normativos, mecanismos jurídicos que a gente já tem, e também olhar para essas lacunas que ainda precisam ser endereçadas, eu convido vocês agora a olhar para as responsabilidades dos atores públicos e privados, que foi um tema que apareceu bastante na aula de segunda-feira, mas aqui a gente tem a oportunidade de olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque justamente aqui no desdobramento das consequências que a gente vai ter, de fato, maiores chances, maiores possibilidades de responsabilização desses atores. E aqui, de novo, retomando essa temática dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e isso está sendo muito associado, muito atrelado à discussão sobre responsabilização, que também é um ponto que a gente vai falar mais para frente de litigância climática. A gente tem uma evolução contínua, há muitos anos, já há muitas décadas, na verdade, do regime de direitos humanos, refletindo uma crescente preocupação com os impactos da mudança do clima. Isso tem acelerado nos últimos anos, inclusive como resultado de muitas ações judiciais que estão sendo de muitos litígios que estão sendo promovidos mais recentemente. E tudo isso, todos esses instrumentos trazem esses conceitos, trazem esse contexto dessa relação entre o clima, o meio ambiente, a proteção do meio ambiente e os direitos humanos, o direito também ao desenvolvimento sustentável, colocando a perspectiva de que os Estados sim têm a responsabilidade de respeitar, de proteger e de promover os direitos humanos. Então, a gente tem um sistema dentro do contexto do direito internacional, o sistema de proteção dos direitos humanos é mais consolidado, ele tem um pouco mais de dentes, vamos dizer assim, que o direito climático. O direito climático, ele é mais programático, um pouco mais declaratório, e os direitos humanos têm ali um pouco mais de mecanismos que permitem fazer uma busca maior por responsabilização. E essa associação do direito do clima, do direito do ambiente, do meio ambiente com os direitos humanos, possibilita a conexão e a busca por responsabilização também no contexto de mudança do clima. E isso que a gente tem visto bastante nos litígios. A gente tem aqui, olhando para a perspectiva das obrigações e responsabilidades dos atores públicos, que os estados são os principais responsáveis por fazer ações de mitigação, por planejar, por desembolsar capital para fazer, de fato, ações de mitigação à mudança do clima, também de promover, planejar a adaptação, como a gente tratou bastante na segunda-feira, fazendo planejamento, fazendo implementação, mobilizando recursos, e também de prevenir, reduzir vulnerabilidades e prevenir impactos negativos. Então, olhar para essas agendas de desenvolvimento e olhar para suas populações mais desfavorecidas, mais vulnerabilizadas, como forma também de prevenir a ocorrência de perdas e danos. As responsabilidades do setor público são bastante amplas e abarcam ações e formulações de políticas de redução das emissões, e isso tem sido também objeto de litígio, ações estruturantes, planejamento para adaptação, que foi um dos temas que a gente falou, como eu mencionei antes, e a execução de programas de fiscalização. Então, não basta planejar, não basta programar, você também tem que fiscalizar. Isso se aplica, por exemplo, à atuação dos órgãos ambientais, órgãos fiscalizadores. E eu gostaria muito de ver isso sendo abrangido também em processos de licenciamento, que nem a gente falou na segunda-feira, que para virar a chave para a economia real é muito importante que também se acabe buscando a implementação de medidas de adaptação, de prevenção de riscos também no setor privado. O Estado tem obrigações, então, procedimentais de planejamento, de promulgação, publicação de políticas públicas, de estruturação de estratégias, mas também substanciais, de fazer ações substantivas diante de ameaças ambientais. Então, não basta essa questão do planejamento colocar no papel, o papel aceita tudo, a gente precisa que saia do papel para a prática.
e fazer a integração da governança de riscos climáticos, como eu falei antes, fazer essa integração das políticas públicas a outras políticas, inclusive políticas de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento territorial e urbanístico, entre outras, pode ajudar bastante o Estado a, de fato, criar uma sociedade mais resiliente, criar estruturas que consigam lidar com a mudança do clima, que estejam mais adaptadas, e por isso também reduzam a ocorrência, a probabilidade de ocorrência de perdas e danos, para além das ações de mitigação que não devem nunca ser esquecidas. Seguindo, olhando para as responsabilidades dos atores privados, o que a gente tem? A gente tem um reconhecimento cada vez mais forte, mais robusto de que empresas e indivíduos, e a gente tem bastante ação no Brasil nesse contexto, que tem começado a responsabilizar indivíduos por danos climáticos e ambientais, que esses atores contribuem para o agravamento da crise climática e têm, sim, responsabilidades específicas. E cada vez mais a gente tem visto a ampliação desse espaço para responsabilização por perdas e danos. E já tem discussões sobre responsabilização de empresas, a mudança do clima no nível internacional, no nível nacional, de forma um pouco mais calma, mas tem uma ação, por exemplo, bastante interessante da Conectas e outras entidades contra, por exemplo, o BNDES-Par, que é o braço de investimentos do BNDES, olhando justamente para essa necessidade de olhar para os riscos ambientais e climáticos, e que pode ter um efeito cascata em termos de monitoramento dos riscos e identificação desses riscos dentro dos investimentos. Então, já existe essa busca também por essa responsabilização no nível dos investidores. A responsabilização por danos ambientais tem fundamento na teoria da responsabilidade objetiva, e isso está sendo ampliado também para a questão do clima. E, embora o nexo causal continue sendo um desafio, é bastante importante notar que a ciência está ajudando bastante essas ações nesse contexto. Então, a gente tem publicações recentes que estão conseguindo apontar o nexo de causalidade entre ações específicas, contabilizando ali as emissões a efeitos específicos, a efeitos atribuíveis à mudança do clima. Então, essa questão do nexo causal acaba sendo superada com o avanço da ciência e também com o avanço da fronteira do direito nesse sentido. Por favor, Renan. Dan, sobre a responsabilidade das empresas, embora nem todas as atividades sejam reportadas nos relatórios, o relatório corporativo ele vai servir como uma forma de fundamento para justificar se ela cumpriu ou descumpriu, ou se ela reportar alguma atividade para que isso seja colocado dentro da ação de responsabilização. Então, essa era a primeira dúvida. E a segunda, no caso do nexo causal, as perícias que são feitas eventualmente para definir, elas tratam de atribuição das mudanças climáticas, aqueles estudos de atribuição, ou o judiciário está trabalhando com algum outro tipo de perícia para determinar esse nexo de causalidade com as mudanças climáticas e as ações das empresas? Muito obrigado. Obrigada eu pela pergunta. Acho que esses dois temas a gente pode aprofundar um pouquinho também no próximo tópico, acho que dá para continuar trazendo essas provocações, mas respondendo aqui em relação à segunda pergunta primeiro, os cientistas e essa associação com publicações científicas que fazem essa atribuição de casualidade no nível global, eu vi mais em ações internacionais, então cortes internacionais, responsabilizando, buscando a responsabilização de carbon majors, né, daquelas grandes empresas emissoras, e aí essa atribuição mais geral, em termos de emissão, em ampla escala em relação à responsabilização pela mudança do clima. E no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, existem normativas recentes do CNJ que criam uma metodologia de cálculo para dano climático, e é justamente nesse contexto que a gente vê, por exemplo, a responsabilização de algumas pessoas por desmatamento, e aí o desmatamento sendo associado como um nexo causal para a ocorrência de dano ao sistema climático. Então, o judiciário brasileiro está olhando para isso com uma metodologia própria, bastante inovadora. Acho que é inclusive, um exemplo bastante interessante. A primeira pergunta é em relação às obrigações de reporting compliance, né, ao regulatório.
Acho que tem duas formas de ver. Primeiro, quando a gente tem maior clareza regulatória, e principalmente um regulatório bastante ambicioso, que cria muitas obrigações de reporte, acho que isso cria salvaguardas para as empresas, cria segurança jurídica no sentido de eu estou cumprindo tudo que eu tenho para cumprir, a legislação cobra bastante, não é o caso ainda, né? A gente ainda está caminhando no sentido de reporting na regulação brasileira, mas você pode tanto pensar sob a ótica da proteção, então eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer um pouco mais e usar isso justamente para uma defesa judicial, é possível pensar isso nesse caminho, mas ao mesmo tempo sobe a barra do reporting e nem sempre é fácil, e nem todas as empresas têm a capacidade de fazer esse reporte. E aí também tem que ter essa modulação, inclusive jurídica, para cobrar de forma proporcional em relação à capacidade das empresas. Não sou eu a querer baixar a barra, mas eu acho que também tem que ter esse olhar social de que impor a mesma régua para todo mundo acaba criando injustiças, né? Acaba privilegiando os grandes atores em detrimento, talvez, dos pequenos. E a gente sabe que os pequenos e médios empreendedores também do Brasil sofrem bastante. Então, acho que, olhando para esse avanço regulatório, a gente tende a ver uma ampliação dessas regras. Gostaria de ver um ambiente de compliance também, mas também espero que o ambiente regulatório do Brasil tenha esse cuidado e atenção também à realidade das pessoas que estão na economia real. Voltando para o tema, e aí a gente pode continuar aprofundando na temática de litigância climática daqui a pouquinho. A gente tem, retomando ali todos aqueles marcos normativos, aqueles instrumentos, mecanismos, que os princípios, preceitos e conceitos que conformam o ordenamento jurídico brasileiro, mas também o direito internacional, já permitem justificar, sim, a existência de obrigações e deveres privados em relação a impactos ambientais e climáticos, inclusive potenciais. E aí a gente pode trazer essa dimensão dupla da responsabilização civil, olhando para um dever preventivo e também para o dever reparatório. Então, no direito ambiental, a gente tem a máxima da prevenção, da precaução, e o direito climático nos convida também a fazer a aplicação e a pensar nesse princípio também em relação à prevenção e precaução da ocorrência de danos climáticos, né, de não aprofundar essa crise e, de fato, tomar medidas dentro dessa responsabilidade dentro da atuação. É óbvio que uma empresa privada, um indivíduo sozinho não é responsável por toda a crise climática, seria super injusto você atribuir isso a uma pessoa, uma entidade só, assim como é injusto também atribuir a um país só, mas a gente tem que pensar nesses mecanismos também para fazer com que se amplie a responsabilidade, que o ordenamento jurídico também cabe criando essa segurança jurídica a partir da regulamentação. E a gente tem, por fim, que é também esse ponto que você trouxe, Renan, desse crescente dever de diligência corporativa, tanto por pressão dos mercados, por pressão dos investidores, quanto também da pressão regulatória, que cada vez se desenvolve mais no ambiente internacional, pressionando também o ambiente regulatório no nível nacional, e aí acaba fazendo que as empresas comecem a olhar para estratégias de mitigação e de gestão de riscos. Aquela coisa, né? O que eu não vejo, eu não sinto, e a partir do momento que eu estou mapeando os riscos, porque eu tenho que reportar, eu começo a ver, não, pera lá, isso aqui é um risco real. Vale a pena eu fazer aqui uma provisão, eu fazer um manejo, uma mitigação desse risco. Então, às vezes as empresas não estavam olhando para riscos específicos, não estão com esse olhar atiçado e vão começar a perceber que elas estão expostas, na verdade, que elas precisam começar a olhar para seguros, para outros mecanismos, para, de fato, fazer estratégias de prevenção, por exemplo, a desastres, a ocorrência de situações de risco para os trabalhadores, um exemplo, ou para comunidades do entorno, para, de fato, fazer uma gestão mais responsável desses riscos. E, passando aqui, finalmente, para a parte de litigância climática, dando um contexto mais geral, mais global, a gente tem um aumento da relevância e da distribuição da litigância climática no nível global, que reflete justamente essa busca pela responsabilização dos estados, dos indivíduos, dos governos e das empresas para buscar essa responsabilização em vários sentidos. E
por muito tempo, a busca maior, e tem muitos casos sobre mitigação, então, falhou na implementação da política de mitigação, falhou em fazer o investimento X para implementar Y. A política de mitigação não é ambiciosa o suficiente, não está nos níveis requeridos pelas obrigações e promessas feitas perante o Acordo de Paris, perante a Convenção do Clima. Mas começaram também a pipocar e surgir ações orientadas para questionar as ações de adaptação, por exemplo, e também prevenção e compensação por perdas e danos. Então, cada vez mais a gente vê a fronteira da litigância climática olhando justamente para questões de adaptação e prevenção, porque estão acontecendo cada vez mais situações em que a adaptação falhou e que, de fato, a gente teve ocorrência, configuração de perdas e danos. E nesse contexto dessa onda crescente de litígios climáticos, que são bastante estratégicos, tem vários vieses possíveis, a gente tem uma onda de litígios liderada pelo Sul Global, com bastante influência da América Latina, trazendo essa abordagem de direitos humanos, que eu mencionei ao longo de toda essa conversa, que é um aspecto fundamental justamente quando a gente está tratando dessas temáticas. E justamente dentro dessa ascensão dessa litigância climática com abordagens de direitos humanos, a gente também começa a ver essa ascensão de novas temáticas, para além da mitigação, olhar para ações de adaptação e compensação pela ocorrência de perdas e danos. E isso acontece, em certa medida, não só por causa da questão das visões de responsabilidade históricas que os países do Sul Global muitas vezes carregam, e por ter, talvez, essa facilidade de colocar a lente da justiça climática e de fazer essa busca pelos direitos humanos, por essa implementação, justamente porque os sistemas muitas vezes falham em garantir para as pessoas. A gente tem também, nesses ordenamentos jurídicos do Sul Global, e tem alguns mapeamentos, alguns estudos que apontam isso, uma permeabilização maior da ideia do direito ao meio ambiente saudável, como um direito fundamental. Então, esse reconhecimento do direito ao meio ambiente, do direito a um clima estável, ele entra mais fácil dentro da lógica dos ordenamentos jurídicos do Sul Global, e a América Latina é um bom exemplo disso. Se é por influência, por exemplo, da existência e resistência mais forte de povos originários, comunidades tradicionais, da permeabilização dessas culturas, dessas visões de mundo, dessas epistemologias na forma de pensar, na forma do ordenamento jurídico se estruturar, talvez. Mas aí tem algumas teorias sobre isso, mas fato é que justamente a gente tem essa permeabilização maior do sistema dos ordenamentos jurídicos. Então, há alguns anos tem tido esse reconhecimento em ambientes internacionais, resoluções da ONU que olham para isso, decisões de cortes internacionais que reconhecem esse direito. E a gente olha, nossa, mas isso já estava reconhecido na Constituição de tal país há tanto tempo, um país do Sul Global. Não é novidade jurídica para a gente isso, mas vem como uma boa notícia ao mesmo tempo, de ver isso permeando, percolando os tribunais, as decisões e esse avanço da fronteira jurídica nessa direção. E como eu falei antes, de fato, a ciência está dando bastante suporte, alavancando casos de litigância climática ao redor do mundo e também no Brasil. E aqui eu ia trazer justamente esses dois exemplos, Renan, mas fiquem à vontade também para colocar aqui, se vocês conhecem outros exemplos, outros casos que estão justamente permitindo que cada vez mais essa fronteira se expanda e avance, justamente com base em argumentos científicos. E aí a gente tem uma profusão de trabalhos técnicos que buscam comprovar essa relação de causalidade, mas também que olham para outros aspectos. Não só, por exemplo, o limite do clima da Terra, mas também outros limites. E aí tem trabalhos muito legais que falam sobre os limites planetários no sentido mais amplo, de poluição atmosférica, de perda de biodiversidade, de resiliência de ecossistemas, enfim, olham para outros aspectos que superam apenas a visão climática. Tem gente que fala, poxa, a crise climática é um problema, é um problemão, é uma super urgência, uma super emergência, mas a crise da biodiversidade, ela está talvez até mais grave, e tem pouca gente falando sobre isso. E acho que a gente deve começar a ver também a ampliação dessas discussões de justiça, por exemplo, a justiça climática acabar evoluindo para também olhar para outros aspectos. Então, ela vai talvez deixar de ser meramente climática, mas usar essa experiência dessas abordagens justamente para fazer essa expressão de obrigações dos estados também em relação a respeitar outros limites da Terra.
As cortes internacionais de direitos humanos, por fim, vêm desempenhando um papel ultra relevante em avançar essas fronteiras da litigância climática, para pressionar, e isso pode sim desempenhar um papel bastante importante em termos de pressionar por aumento de ambição no nível global. Então, dependendo de como as cortes se posicionam, a gente talvez crie argumentos que de fato colocam os países, as partes dessas convenções, dessas estruturas, em lugares de que não adianta mais voltar atrás, isso já está estabelecido. Claro que a gente pode ter retrocessos, claro que a gente tem riscos, claro que isso pode funcionar também como pushback, mas é um aspecto importante a gente olhar. E como eu falei na segunda-feira, eu tendo a ser otimista, então eu tendo a ver o copo mais meio cheio do que meio vazio, então eu gostaria de acreditar que, de fato, essas decisões são positivas e têm efeitos positivos para a gente em termos de ambição e ação climática. E aí, por fim, e eu juro que eu estou terminando, e aí eu queria realmente abrir para todo mundo fazer manifestações, comentar. Eu trouxe aqui algumas anotações sobre a decisão que saiu hoje da ICJ, o parecer consultivo da ICJ sobre o dever dos estados em relação à crise climática. E aí eu trouxe aqui, vou ler para vocês, e gostaria de, depois disso, a gente abrir realmente uma discussão. O que a ICJ falou? Para quem não sabe, a ICJ é a International Court of Justice, a Corte Internacional de Justiça, que é vista por muitos como a maior corte internacional que fala sobre esses temas. Os estados têm deveres, ou seja, têm deveres, isso está estabelecido a partir dessa decisão, a partir de outras decisões também, mas é um precedente muito relevante, à luz do direito internacional de proteger o sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras. E esse é um aspecto muito importante da justiça climática, olhando para as gerações presentes, e aí a gente tem que pensar nas diferenças entre as regiões, então nem todas as pessoas estão vivendo nas mesmas condições, e quando a gente pensa em desenvolvimento dentro dos limites planetários, isso tem que ser colocado também em consideração, que às vezes o direito ao crescimento e desenvolvimento de algumas regiões tem sido visto por países desenvolvidos como uma ameaça à sua própria sustentabilidade. Mas a decisão coloca, de fato, essa questão dessa obrigação de beneficiar as gerações presentes e futuras como uma obrigação dos estados. Também que atos e omissões estatais que provoquem dano significativo ao clima e aos outros elementos ambientais, e aqui a gente vai para essa ampliação de outros elementos, configuram ato internacional ilícito, gerando responsabilidade internacional. Ainda que os estados devem adotar medidas para evitar que as suas ações causem prejuízos climáticos dentro e fora das suas fronteiras, e aí isso retoma um dos princípios fundamentais também, um dos casos fundamentais de litigância climática, de litigância internacional do direito ambiental, que é o Trace Melter, que foi um dos primeiros casos que começou a estabelecer os princípios do direito ambiental sobre a responsabilização de poluição transfronteiriça. O Estado responde por impactos climáticos causados por pessoas naturais ou jurídicas que estejam sob sua jurisdição ou controle efetivo, e acho que isso coloca um peso maior também em relação ao dever de monitoramento dos estados em relação a quem está dentro do seu território. Então, aquele dever de fiscalizar fica muito claro aqui, então não fazer a política, mas você também precisa garantir que todo mundo que está lá dentro do seu território precisa estar de acordo com isso, precisa estar cumprindo, caso contrário, você também pode ser responsabilizado. Ainda que o dever de cooperação para salvaguardar o sistema climático deve ser guiado pelo princípio da precaução e liderado pelos países do anexo 1, e aqui a gente vê aquela questão da divisão da convenção, que é bastante curioso, que é algo que foi relativizado pelo Acordo de Paris, mas continua sendo presente nas discussões e continua sendo uma questão dentro da Convenção do Clima. As obrigações climáticas dos estados não se limitam às metas voluntárias dos Acordos de Paris e UNFCCC, e também tem que derivar do direito internacional consuetudinário, dos direitos humanos e princípios gerais do direito. Isso é bastante interessante na medida em que não adianta você se comprometer com pouco na sua NDC e falar, eu vou cumprir isso aqui, porque é uma obrigação fácil de cumprir, aí você acha que você está
tá cumprindo, estou em compliance aqui, prometi que eu ia reduzir 10 emissões aqui, fiz 15, mas na verdade precisava, para ser proporcional e para ser efetivo, ter feito 100. Então, não adianta, você precisa ir além dessas obrigações ali dadas dentro do contexto da UNFCCC e o Acordo de Paris. E por fim, que as consequências jurídicas podem incluir reparações por meio de compensação financeira. E aí a gente lembra daquele parágrafo 51 da decisão que aprovou o Acordo de Paris, que criou o Acordo de Paris, que criava aquela questão de não vai ter repercussão financeira aqui, ninguém pode cobrar por compensação. A ICJ está falando, opa, a gente pode sim falar de compensação financeira e também de obrigações de restauração de sistemas afetados. E que isso sim precisa ser orientado pelo princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas do civil e arbitrário. E acho que com isso a gente pode abrir a roda para comentários, para discussões. Eu queria entender de vocês como vocês veem essas questões, como vocês veem a decisão da EST, da Corte Internacional de Justiça, e também como é que vocês veem na prática de vocês, no dia a dia. A Estela deu aqui um exemplo de como ela vê, o que ela pode fazer dentro do engajamento dela. Mas também traz essa provocação de como vocês veem, dentro da atuação, o tema de perdas e danos permear. É isso, vou parar de falar. Não me constranjam com esse silêncio, por favor. Gaia, eu tinha pensado, inclusive, no mesmo ponto que o Renan trouxe sobre a participação da sociedade civil. Só que eu havia pensado sobre uma outra perspectiva, um outro cenário, mas que talvez conversem entre si. Eu pensei mais próximo ao exemplo que você deu sobre a defesa civil, por exemplo, os alertas que são disparados para a população em época de chuva e tudo mais. Eu falo aqui de Salvador, que a gente tem um sistema muito parecido com esse. Inclusive, alguns bairros possuem sinalizações com a direção para onde seriam esses abrigos seguros e tudo mais. Só que a gente encontra uma outra problemática, que essas pessoas normalmente são pessoas mais carentes, que não têm realmente para onde ir, e que tudo que elas têm na vida está ali naquela casa, naquele imóvel que está prestes a desabar. E aí elas se recusam a sair desses lugares. E aí o meu ponto como é que a gente pode conscientizar a sociedade civil de todas essas questões? Porque aí, assim, a gente tem, por exemplo, a Estela engajada em toda essa dinâmica que vai partir da prefeitura para montar um planejamento e tudo mais. Há o planejamento, há ações, só que a gente acaba esbarrando ainda um pouco na dificuldade da população de entender a seriedade, ou a gente super entende, né? Imagina quantos anos aquela pessoa batalhou para construir tudo aquilo, que pode ser pouco, mas para ela é tudo. Então, enfim, ainda me preocupa um pouco como a gente pode engajar a sociedade civil em todo esse cenário. Total, essa é uma dor muito real. As pessoas às vezes têm a ilusão de que se elas ficarem no território que está em risco, elas conseguem de alguma forma proteger, né, resguardar. É uma situação muito grave, e tem que ser endereçado por meio de campanha de conscientização, de engajamento com as comunidades. Acho que tem várias formas de fazer isso, inclusive por meio de organizações que as pessoas já participam, a partir de escolas, igrejas, comunicação do governo com as pessoas. Dá para se pensar uma série de estratégias para conseguir comunicar isso, mas isso tem que ser antes do desastre, né? Essa criação da conscientização e da relação das pessoas com esses mecanismos tem que acontecer antes. Às vezes, protocolos comunitários construídos em conjunto com a própria comunidade local pode ajudar as pessoas a entenderem, a sentirem participativas, e ao mesmo tempo, para a redução da vulnerabilidade do risco em si, é claro que isso daí a gente já está em outro nível, né, de planejamento, não ter ocupações densas urbanas e especialmente vulneráveis em áreas de risco. Isso está previsto também dentro da legislação brasileira.
Infelizmente, a gente não tem o cumprimento da legislação, mas a gente tem as previsões, as provisões normativas no sentido de fazer a realocação, fazer o planejamento urbano de forma também a olhar para essas questões de risco. Mas sim, essa questão do engajamento comunitário, do treinamento das pessoas é ainda muito deficitário, precisa ser endereçado com carinho, com cuidado. E eu fico feliz de saber que, pelo menos em Salvador, existe essa sinalização de placas, está à frente de muitas outras cidades. Eu tive uma conversa recente também com outras pessoas que estão em Salvador, que comentaram que tem uma política bastante avançada em termos de adaptação, mas que ainda falha muito na implementação, inclusive por falta de recurso, por barreiras políticas, né? Então... Sim, exatamente. E essa é uma outra questão que me pega um pouco, é uma reflexão que me toma, porque por mais que haja todas essas políticas, e realmente em Salvador a gente tem muitos, a prefeitura tem muita essa estrutura para lidar com esse tipo de situação, só que aí é depois que acontece o desastre, né? A gente está preparado para lidar com o pós, e esse não é o cenário ideal. O cenário ideal seria justamente o que você acabou de falar, evitar a ocupação dessas áreas. Só que o crescimento populacional não acompanha as nossas políticas, ou o contrário, não sei. E aí, até que ponto a gente vai poder ficar também responsabilizando o Estado, né? Vai ser regresso ao infinito, né? Onde é que a gente vai parar com tudo isso? São tantas questões que, enfim, a gente pode... Não, primeiro que não tem conta, não tem dinheiro suficiente para pagar, para arcar com todas essas ações, né? Então a gente fala, a judicialização não vai resolver tudo, não vai ter de onde tirar. E também não existe dinheiro que pague a dor de certas coisas, que são esses danos não econômicos. E quem já esteve em situações de emergência, de calamidade, já esteve nessas situações extremamente vulnerabilizadas, a gente sabe que não tem dinheiro que pague. Você pode né, você perdeu um filho, você perdeu um irmão, existe compensação possível para isso. E ainda quando é algo extremamente evitável, por meio de um planejamento, por meio de uma ação de prevenção, realmente não existe como você compensar. Então, pensar também em sentidos monetários acaba sendo uma forma de responder, mas que não, de fato, não atende. E é um pouco esse paradoxo da prevenção que eu falei no meio, assim, de que quando a gente investe na prevenção, a gente não vê a necessidade de ter feito o investimento, mas, ao mesmo tempo, se você não faz a prevenção, depois é tarde demais. Cristiane, você quer comentar? Sim, bom, em primeiro lugar, Gaia, parabéns pela aula, foi excelente. E o que eu tenho a comentar sobre o parecer ICD, eu acho que eu entendo que ele é urgente, ele é necessário e ele é coerente na situação que nós estamos vivendo, neste momento atual, que o mundo está vivendo com as mudanças climáticas. A minha dúvida é como que será apurada a responsabilidade de um país? Em certos casos, é mais tranquilo você observar, né? Um evento que cause uma calamidade muito grande e que haja uma perícia para saber as razões que levaram à ocorrência do evento. Agora, há outros eventos que você não tem aquela visibilidade, aquela notoriedade. Como que isso vai ser apurado? Como que vai funcionar na prática? Essa é a pergunta de 1,3 trilhões. Direito internacional, ele tem muitas dificuldades na sua implementação, né? A gente não tem uma polícia internacional que vai lá e cumpre o mandato. Não existe isso, não existe esse mecanismo. E isso é uma das grandes fragilidades justamente desse sistema. O que eu vejo a partir dessa Advisory Opinion da ICJ é uma série, provavelmente a gente vai ter um efeito em cascata de outras decisões, buscando a responsabilização dos entes estatais, que talvez acabe cascateando para um nível de ambição maior, no sentido de estou fazendo o que eu tenho que fazer no nível de ambição desejado. Isso vem do copo meio cheio. Não vejo no sistema que a gente tem hoje, com a falta dos mecanismos que a gente tem hoje no sistema, no direito internacional, formas de fazer esse cumprimento de forma mais eficaz. Né, mais eficaz. A gente acaba tendo um sistema que foi criado por países, por pessoas que às vezes têm justamente o medo da responsabilização. Isso não apenas em termos de clima, mas em termos de outras matérias também, como a gente vê outras questões comuns na política internacional.
parecer é excelente. Um pouco que você trouxe aqui, ele é excelente, né? É abrangente, traz a responsabilidade e as implicações, porém, a gente não sabe como vai acontecer, como que vai ocorrer na prática, como vai ser aplicado esse parecer, quem vai aplicar, são os tribunais internacionais. Talvez os tribunais nacionais também comecem a internalizar essa decisão como forma de fazer a responsabilização no ordenamento jurídico, ações no nível nacional comecem também a trazer isso como um parâmetro, como um argumento jurídico. E eu acho que isso pode sim ter um efeito em cascata relevante. A gente sabe que daí, dentro do ordenamento jurídico, dos ordenamentos nacionais, a gente tem sim mecanismos mais efetivos para a implementação. Vou passar aqui a imagem, mas, por favor, Flávia. Não, queria só acrescentar que eu acho que realmente pareceres consultivos, como esse, como também o outro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, são muito importantes, são precedentes, acho, muito valiosos. A gente precisa dessas camadas, desses blocos, ainda que algumas questões venham até muito dentro da questão dos estados e do ambiente internacional, mas isso acaba podendo servir como fundamento para o desenvolvimento de toda uma legislação e uma regulamentação infralegal também dentro da jurisdição, vai dando força porque o judiciário também faz referência, eu acho que vai trazendo o que, pelo menos assim, na minha prática, eu sinto muita falta de movimentos que retirem do voluntário, né? Porque durante muito tempo parece que a gente está regulando o que, por exemplo, as companhias podem fazer, se assim desejarem, e que é uma boa prática, e acho que já passou o tempo disso, a gente precisa ter mais, como dizem assim, o enforcement, e é muito difícil, porque cada pequeno passo que você dá, tem, na verdade, um movimento grande fazendo força contrária, e aí você acaba tendo que colocar marcos temporais, que as coisas vão entrar em vigor mais adiante, tempos de adaptação, em que, na verdade, muitos até se ocupam desse tempo para se preparar para fazer, seja um reporte, ou seja, enfim, outras questões até mais substantivas de diligência, mas fica sempre no setor privado, um pouco de olho no outro, e olha, vai que adiam o prazo, vai que depois não é obrigatório, então eu não quero me antecipar, porque senão me comprometo. Poucos, na verdade, vão fazendo. E aí, na medida em que a gente vai tomando conhecimento dos precedentes internacionais, ainda que eles não tenham diretamente como objeto o setor privado, nem poderiam estar ali diretamente criando obrigações para o setor privado, mas aquilo tudo vai ilustrando e vai fazendo parte de uma construção que vai mostrando um caminho de tipo, olha, isso é irremediável, o judiciário vai usar, o judiciário doméstico vai usar essas questões internacionais também, e aí as empresas mais bem preparadas são aquelas justamente que conseguiram enxergar o quanto antes um pouco além, né? Então, eu fico muito, embora exista muita dificuldade, um cenário assim, realmente de muita resistência, muita pressão, inclusive política tremenda, para mais parecer do que fazer as coisas, mas acho que esses precedentes, ainda que consultivos, eles vão ser muito úteis, na minha opinião, né? Vamos ver, eu também tenho uma tendência, como você falou, professora, tentar olhar pelo lado mais positivo, porque senão a gente, na verdade, nem consegue, assim, avançar, né? Enfim, era só esse comentário. Estou super de acordo com o seu comentário, inclusive você traz um exemplo, né, das empresas olhando para o lado para ver o que os competidores estão fazendo e tudo mais, e esse medo de talvez perder uma vantagem competitiva porque você está avançando mais, e ao mesmo tempo você ser o first mover e ser quem levanta a bandeira pode ser extremamente positivo num contexto também competitivo. E isso tem aí muita relação com essa questão da transição justa, né, quem vai
das políticas de mitigação. Quem vai ser o primeiro? Assim, eu só vou fazer na hora que o coleguinha fizer primeiro. Então, também tem esse aspecto dos blocos regionais, dos New Deals, né, os Green New Deals que estão sendo lançados, Estados Unidos, o Brasil está fazendo também estratégia de transição justa, Europa lançou o European Green Deal, tudo isso está olhando para a vantagem competitiva da economia no nível mais global. E a gente encontra esses paralelos também na economia mais doméstica. Mas é isso, talvez um olhar mais estratégico convide também empresas, assim como os estados, a olhar as vantagens e a ver as vantagens de fazer essa prevenção e gestão de riscos e ampliar essas estratégias.